Bem-vindos a mais um episódio do Entre Pernas e Papos, um local que a gente fala sobre a variedade de assuntos possíveis dentro da vida de uma mulher. Então, em diferentes fases da nossa vida. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, sobre os direitos que as mulheres têm durante todo o ciclo gravídico, desde quando você está tentando engravidar até o momento de ter o seu bebê no seu colo. E para isso, hoje a gente trouxe uma convidada muito especial, a doutora Edilane, que é especialista em saúde, principalmente saúde da mulher. Isso e também mesmo. Combate à violência obstétrica, que a gente vai falar um pouquinho depois. Sim. Então, me conta um pouquinho ali, Edilane, por que você começou nesse ramo ali? Um prazer estar aqui com você, batendo esse papo, falando sobre esse assunto que é tão importante, não só para mim, né, mas para todas as mulheres e para todas as pessoas, porque não existe outra forma de chegar no mundo senão por meio de uma mulher, né? Claro. Então, deveria ser responsabilidade de todo mundo cuidar dessas mulheres durante esse período, né, em que elas estão trazendo vidas para o mundo. Mas não é assim que acontece e por isso nasce a necessidade de se ter uma advogada especializada na área. Eu brinco que a gente tem o pré-natal obstétrico, a gente tem o pré-natal psicológico, a gente tem o pré-natal jurídico. Precisa, onde a gente realmente toma consciência de todas as falhas do sistema e do quanto a gente tem que lutar hoje para ter o básico. Né? E foi nessa luta que o bichinho me picou para atuar nessa área. Né? Eu tenho já de formada quase 15 anos e quando me formei fui trabalhar em grandes escritórios que advogavam para planos de saúde e hospital. O outro lado. Naquele momento eu não tinha, assim, a mínima noção que era possível uma pessoa começar um escritório do zero. Né? Eu venho de uma família que não tem condições financeiras fáceis, ninguém tem faculdade de direito, então eu imaginava que não seria possível, então fui trabalhar para outras pessoas. E aí saí desse escritório para ter meus filhos. E as experiências foram completamente diferentes de um ano para o outro. Você sentiu na pele mesmo. Exatamente. Então, passar por uma experiência, infelizmente, de violência obstétrica no primeiro nascimento, né? No nascimento da minha primeira filha. E 1 ano e 4 meses depois, viver uma experiência tão transformadora no nascimento do meu segundo filho, fez com que eu entendesse que mesmo no meu lugar de advogada, que tinha conhecimento daquelas coisas, eu não consegui lutar naquele momento. Quantas não são as mulheres que sem conhecimento aí que não vão conseguir lutar mesmo, né? E decidi que eu queria trabalhar na área. Eu tinha me decepcionado tanto com a advocacia, porque era aquela advocacia tradicional em que eu estava num lugar, né, um pouco conflituoso, eticamente falando. Então, eu decidi que eu não queria mais advogar. Mas, em terapia, eu entendi que aquele era o meu lugar, aquele lugar de luta, aquele lugar que eu sempre gostei, em que todas as pessoas, desde pequeno, falavam pra mim assim, nossa, você tem veia de advogada, você gosta de discutir, você não perde uma briga. Clássica advogada, né? Isso. E eu falei assim, eu vou largar tudo isso só porque o meio onde eu fui inserida antes não me cabia. Eu vou montar o meu meio. E aí, eu abri o escritório em abril de 2021, então nós estávamos na pandemia, estava começando vacinação, mas eu entendi que o meu público era um público de risco, que estava dentro de casa. Eu também estava dentro de casa com 2 bebês, né? O João Miguel não tinha completado 1 ano, a Maria tinha recém feito 2 anos. Eu falei, é de dentro de casa que eu vou fazer. E assim nasce um escritório 100% digital, 100% home office. Hoje, né, nós estamos com uma equipe de mais de 10 mulheres. Que legal. Todas home office, a maioria são mães também, de crianças pequenas. Facilita super isso, né, Ed? Então, o meio me levou a um nicho, vamos dizer assim, né? E o crescimento do escritório foi muito rápido. Que legal, né? E infelizmente, porque são muitas mulheres que passam por isso, e a necessidade é grande, mas também porque não tenho
colegas especializadas nessa área que falem só disso, são muito poucas. Então, quanto mais a gente leva a informação, mais mulheres conhecem e acabam contratando ou acompanhando, né, as nossas redes sociais e conhecimento, tendo acesso a conhecimento, que para mim é importantíssimo. Foi o que você falou, né? Você tinha consciência, sabedoria. Exatamente. E mesmo assim, por que você acha que a gente peca tanto nessa falta de conhecimento ali do direito, Ed? Para mim, são alguns fatores, né? Primeiro que quando a gente olha para a OAB, por exemplo, a OAB nos barra de fazer 1 trilhão de coisas. Por exemplo, isso aqui que eu tô fazendo agora. Ai, meu Deus. O Instagram, da forma como eu faço o Instagram. Sim. Tá errado pela OAB. Eu sigo fazendo porque eu entendo que o meu primeiro juramento é de levar a informação correta para as pessoas e a legislação. Então, hoje é tido um tabu muito grande, né? A gente fala o juridiquês, o falar difícil. Isso distancia da população. E eu acho muito legal do teu perfil é isso. Todos os pacientes que eu mando, elas tipo, entendi. Isso. Entendi. É isso. É isso. Tem que ser muito simples, muito acessível. E a maioria infelizmente, ou felizmente, eu falo assim, colegas, continuem falando difícil, porque enquanto desse jeito eu vou a gente vai indo, exatamente. Porque cria um distanciamento, né? Então, isso dificulta as pessoas a terem acesso. E o porquê que as pessoas, quando têm acesso à informação, diante de uma situação, muitas vezes não conseguem lidar. Elas travam. Sim, tem isso também. As mulheres, nesses momentos, nós estamos primando pelo básico, que é a vida. E a vida do ser que a gente mais ama, que é do nosso filho. Então, qualquer situação que possa colocar em risco a vida desse ser, a gente vai recuar. Com certeza. A tendência nossa já é, por causa de um histórico, né, patriarcal, machista, que sempre nos coloca num lugar de submissão, a gente já tem a tendência a não querer bater o pé, a não querer falar, porque a mãe tem que ser colaborativa. Né? A gente pega o prontuário, tá escrito mãe não colaborativa. Eu sinto uma vontade de, tipo, queimar o prontuário e ir atrás dessa mulher e falar assim, você é ótima, maravilhosa, não colaborou pra violência. Sim. Mas pra eles isso é incorreto. Então, a tendência nossa é sempre, né, retrair. E também por uma questão química biológica, né? Então, pra eu ter a liberação dos hormônios necessários para evoluir no trabalho de parto, eu não posso estar estressada, não posso estar nervosa. Super. Aí, como que você faz? Não. Como é que você briga? Recua. Você recua, porque o seu corpo entende que precisa de outros hormônios que serão liberados apenas num estágio de relaxamento, de tranquilidade, seguro, né? no ambiente seguro. Você não quer passar por nenhum momento de hostilidade. E é uma situação que só depois a ficha vai caindo de um jeito muito, assim, muito louco mesmo, sabe? Porque parece que a brisa, parece que você bebeu pra caramba aquele dia, e depois passou, você tá assim, parece que aquele dia eu fiz tal coisa. Nossa, eu escuto muito isso delas. Eu não sei se foi isso mesmo. Isso. Eu fico Será meio que foi confusa. Isso? Pra que eu converso? Muitas não tiveram acompanhante, então não tem uma pessoa de confiança pra conversar. Aquilo aconteceu mesmo? Porque a gente meio que coloca aquilo numa caixinha e, tipo, agora não dá pra lidar com isso. Deixa aí, agora eu tenho fralda pra trocar, meu peito tá machucado, eu tenho que cuidar de um corte de uma cesariana ou de um corte de um períneo. Não posso olhar pra isso agora. Aí, a hora que as coisas começam a entrar no eixo, você fala assim, eu vou olhar pra aquilo. Por que eu não consigo lembrar da minha gestação ou do meu parto com amor, com... Cara, super isso. Acontece, infelizmente. Só que não sabe nomear, muito. né? Elas não sabem. E muitas vezes, quando eu postei alguma coisa sobre o que a gente ia falar hoje, eu recebi muitas coisas assim. Eu acho... Que eu sofri. Eu acho. E eu falei, então vamos descobrir, né? Vamos falar sobre. Exatamente. Mas vamos voltar um pouquinho, Ed, assim, pensando naquela mulher que tá começando, né? Que tá tentando engravidar. A gente sabe que hoje, infelizmente, as tentantes são muito frequentes. Sim. Existe algum direito em relação à SUS e a plano de saúde que elas possam fazer esse tratamento? Sim. Hoje, o que a gente mais, assim, percebe, né? Primeira dica que eu dou pra pessoa que tá assim, olha, eu tô pensando em engravidar. Tá, você tem plano de saúde? Não tem. Você tem condições de se organizar financeiramente e custear um plano de saúde, ainda que seja o mais básico? É uma possibilidade. Então, esse é o momento de ver. Porque vai ter carência para parto. Sim. O que mais acontece é, engravidou, desesperou, foi lá, fez o plano, tá com carência, não vai adiantar. E só descobre... Essa semana uma paciente minha descobriu
na maternidade. Então, acontece. Acontece, a pessoa... aquele contrato com linhas pequenas, o corretor para vender acaba, às vezes, não falando de uma maneira tão clara, né, sobre algumas situações. E aí vai ser aplicado carência. Então, a primeira coisa, vou ver se eu quero ter um plano de saúde ou não. Ok. Vi isso, não tem condições, vou pelo SUS mesmo, ou já tenho um plano de saúde. Beleza. O que você tem direito? A gente tem que pensar por base a Constituição Federal. A gente tem direito a acesso amplo e restrito à saúde. Isso quer dizer que não é comum que uma mulher perca 1, 2, 3. Não pode ser normalizado isso. E tem um número, né? Até 3 é normal. Depois não é normal. a gente investiga, não. São 3 crianças não nascidas. São 3 filhos dessa mulher. Então, a gente não pode normalizar isso. E esse é uma coisa que eu venho brigando muito. Muito. Porque quando chega pra mim, já chega. Descobri que eu tenho trombofilia, tô grávida, preciso do Clexane. Daí eu pergunto, quantas perdas? Já perdi 3. Já perdi 4. Eu fico tentando entender o porquê não fazer um exame que é tão básico na primeira perda. Perdi, ok, voltou querendo ter? Voltou. Vamos investigar? Ponto. Olha, então falaram que tem que esperar 3 perdas. Bata o pé. É você que vai sofrer essas 3 perdas. Sim. E na maioria das vezes sofre sozinha, porque muitas pessoas nem sabem que você estava grávida. Você às vezes esconde porque você não quer lidar com todo mundo depois perguntando e você tendo que contar que perdeu. Com certeza. Então elas não contam. Tem essa realidade, né? Elas não contam. Elas contam quando estão lá com 15 semanas, já estão tomando Clexane. Ou seja, depois de já perder 3 ou 4. Então, esse é um ponto para mim das tentantes que a gente tem que ficar muito atento. Sabe? Se fossem homens gestando, não aconteceria isso. Mas como somos nós... Na realidade. Fica ali, pede 3, depois vai atrás fazer um exame de sangue. Básico, simples, para descobrir se tem uma alteração genética que precise de um acompanhamento. Então, esse é um ponto. As próprias investigações de infertilidade são de cobertura obrigatória, os exames. Então, sim, você consegue via SUS, você consegue particular. E de como está a questão hoje da discussão da fertilização in vitro, né, de fazer um caminho, né, de inseminação e tal. Tem algumas discussões, em alguns casos muito específicos, onde é possível conseguir parte dela ou até mesmo toda a cobertura. Mas são casos muito específicos. Então, por exemplo, uma mulher que tem endometriose profunda e vai passar por um processo de cirúrgico extenso, onde não se sabe se de fato, depois disso, ela vai conseguir óvulos ou não. É possível conseguir judicialmente a extração e congelamento desses óvulos pré-cirúrgicos. Porque depois a gente não sabe como vai ser, porque muitas vezes mexe muito no ovário, né? E normalmente os focos são muito próximos da região. E aí não sabe como vai ser isso depois, então consegue. Tratamentos quimioterápicos, então mulheres que estão em tratamentos oncológicos, é possível conseguir congelamento dos óvulos pré-tratamento oncológico. Muito importante. Muito importante. Então, tem algumas situações em que é possível a discussão. A gente sempre analisa cada caso, né? Caso a caso. Por quê? Porque vai mudando também, né? A medicina vai avançando, a legislação vai tentando, os casos vão sendo levados à justiça. E aí a gente vai sempre olhando para entender o que dá para a gente replicar. Mas é uma possibilidade. E as mulheres que já custearam isso, é uma possibilidade de talvez tentar um reembolso? Elas que já têm plano? É bem difícil. É mais difícil. Por quê? Porque muito provavelmente ela não fez o caminho durante e antes. Né? Tudo quando a gente for falar de reembolso, a gente precisa ter a máxima. Eu levei a minha necessidade para o plano antes de eu custear particular? Ou eu fiquei sabendo que não ia ter reembolso, fiz tudo particular, agora eu quero buscar. Dificulta. Daí não consegue. A mesma coisa quando a pessoa fala assim, mas é que eu não sabia que tinha como buscar o reembolso, agora que eu sei, tô indo atrás. Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. E é aí que eu fico muito brava, para não falar outra coisa. Porque se eu não posso levar informação para você
existe a máxima que você não pode se beneficiar da sua própria torpeza, como que eu tiro a sua torpeza sem levar a informação pra você? Aí resolveu pra eles, né? Aí resolveu pra eles, ficou bom pra eles e ruim pra nós, Ruim pra entendeu? nós. Infelizmente é assim que funciona. E aí, se ela não fez as etapas, né, antes e durante, aí ele vai falar assim, eu não sabia que você estava precisando disso. Já Não aconteceu tenho. com uma paciente minha. Um reembolso, tipo, tranquilo. Não, a gente nem ficou sabendo. Como você precisou disso? Não tava nem Você sabendo. me falou. Você não me falou? E eu sei que eles falam isso porque eu falava isso, né? Lembra? Eu trabalhei pra eles. Eu era a mocinha que falava isso Eu era a mocinha que antes. respondia isso, entendeu? E de agora pensando já ali na gestante mesmo, né? Eu faço parte dessa equipe multidisciplinar ali com a fisiopélvica. É um direito ter acesso à equipe multidisciplinar. Exatamente, sim. Então, ter acesso, isso SUS, plano de saúde, ter acesso a todos os profissionais que podem, de alguma maneira, te ajudar nesse processo. Então, eu estou falando não apenas de obstetra, pediatra, anestesista, por exemplo, pro que dia a dia, é o né? básico ali, né? Mas eu estou falando de fisioterapia, eu estou falando de nutricionista, eu estou falando de psicólogo. Que é muito importante. Então, quando a gente fala em equipe multidisciplinar, é uma realidade. Sim. Não tem como você entregar toda a responsabilidade apenas na mão de um profissional e achar que ele vai ser, né, o rei que vai fazer e vai acontecer. É porque nós fizemos isso durante muitos anos, que se tornou uma medicina médico-centrada, né? Então, tipo, o que o médico falou é lei. Quando, na verdade, o que você sabe muito mais de assoalho pélvico Sim. do que o médico. Sim. Ponto. Ponto. Você estudou muito mais esse assunto do que ele na graduação inteira, que estudou outras coisas. E tá tudo bem, cada um no seu pedacinho, né? Maravilha. Se cada um fizer a sua parte com excelência, quem ganha? A paciente. A paciente. Então, não é que um quer tirar o lugar do outro. Tem muito disso. Eu sinto isso. Muitos profissionais que não dão aberturas para os profissionais que eles chamam de segunda linha, né? Que é o profissional que, para eu ter acesso, eu preciso do encaminhamento do master. Né? Então, a fisiopélvica, nutricionista, psicóloga, enfermeira obstétrica é tido como segunda linha, porque para eu ter acesso a ele via plano de saúde, eu preciso do encaminhamento. Mais uma vez, né, um cuidado médico centrado, como se nós não fôssemos capazes de escolher uma fisioterapia pélvica. Não, e entrando nesse escolher, Edi, o que eu vejo muito, né? Porque a minha área é muito íntima. A fisiopélvica trabalha dentro do assoalho pélvico, dentro do canal vaginal. É muito íntimo. Sim. Normalmente você quer escolher alguém que uma amiga fez, te indicou, ou alguém que te traga confiança. E nem sempre esse profissional está dentro do corpo clínico do plano. E aí? É uma parte bem sensível, bem difícil. Se a gente for olhar só por esse ponto, dificilmente a gente vai conseguir afastar a indicação da profissional do plano e conseguir, né, passar com a profissional de escolha da paciente. Mas existem outras formas de afastar. Então, como funciona quando eu olho para essa equipe multidisciplinar e falo, eu quero ter acesso a ela, mas eu não tenho como pagar todo mundo e eu tenho plano de saúde. Tipo, eu tô pagando plano de saúde, como que eu não tenho acesso a esses bons profissionais dentro do plano? Porque o plano não remunera adequadamente para ter bons profissionais. Ponto. Então, a gente parte daí. As pessoas que estão se capacitando, estudando, se dedicando, investindo em material, não conseguem se manter dentro do plano de saúde. Elas vão sair, tá? Beleza. Então, já entendi que eu vou ter que contratar cada um desses profissionais de forma particular. Como eu faço para ter acesso a esses profissionais, sendo que no plano eu pego a listinha, tem alguns ali. Então, eu tenho que comprovar falhas, erros naquele processo interno, vamos dizer assim, de acesso àquele profissional. Então, seja porque o profissional não tem agenda, seja porque o profissional está a uma longa distância, seja porque o profissional não tem a especialização. Acontece. Né? Na fisioterapia, a gente vê muito a fisioterapeuta especializado em gestante. Aí você vai ver, assim, é uma sala, 5 gestantes sentando na bola. Deixa que eu falo. Eu sei que você vai falar, eu falo. É muito complicado isso, gente. Porque é assim. Sim. Né? E aí, ela fica assim, eu fiz fisioterapia. Chega pra mim, tá?
Porque chega pra mim lá, 30 e poucos. Aí a fisioterapia, tô fazendo. É mesmo? Tá fazendo com quem? Porque às vezes é de uma cidade que eu tenho parceiras, né? Aí fala o nome, fico assim, Essa não eu não conheço. Deixa eu ver o Instagram. Aí procuro, não tem Instagram. Daí eu falo Essa assim, daí é me guerreira, conta, como como é que que ela- é a fisioterapia? Daí é assim, tipo, é em grupo. É em grupo. Não, eu falo assim, se você fica de roupa na fisioterapia pélvica, você tá fazendo fisioterapia pélvica errada. É, você tá indo na fisioterapia motora, qualquer coisa, mas a pélvica não é. Pélvica, não. Entendeu? Então, são falhas. Já aconteceu também da gente ter indicação de fisioterapia em outra cidade. Faz E sentido. não tem como ficar indo e voltando. Ah, gestante, vai fazer fisioterapia até a semana do nascimento. Como é que vai fazer? Então, Tem como. a gente tem mecanismo, mas precisa começar durante a gestação. Isso é um fator que elas não sabem. Sim. Elas chegam no meu perfil, quer ver? Nossa, meu coração dói. Porque eu sei o quanto custa e o quanto é prazeroso pegar esse dinheiro de volta. Sim. E elas chegam realmente assim. Às vezes já tava lá me acompanhando, mas não prestou atenção, sei lá. É muita coisa, né, na gestação. Não, sim, com certeza. E elas meio que deixam assim, depois eu vejo. É porque o reembolso é depois. É. Então a palavra reembolso já presume-se na cabeça delas assim: depois do parto. Depois do parto eu vou lá e vou pegar um reembolso. Daí quando elas chegam, eu falo assim: já teve? Já nasceu faz 15 dias. Ai. Já era. Uma semana. Teve uma que me chamou esses dias, estava na maternidade. Doutora, acabou de nascer, como é que eu faço para pegar o reembolso? Ontem. Daí eu, na hora, me assustei. Falei, será que é cliente? Pode ser? Aí peguei o nome, mandei no grupo. Não, não é cliente não. Eu falei, então não tem que fazer. Porque, assim, hoje eu não consigo guardar o nome, né? Não, de todas as clientes. muitos clientes. Aí eu mandei, não é. Eu fiquei assim, ai, que dó. O que eu vejo também, né, por exemplo, a fisiopélvica, que é o meu ramo, né, a gente dá a nota, elas entram, a maioria delas estão conseguindo, algumas com mais dificuldade. Eu brinco assim, ó, quanto você quer gastar de energia depende do tanto de sucesso. E assim, o que pra você hoje tava valendo mais, assim, seu tempo e seu dinheiro? Uma das duas coisas você vai ter que Você perder. vai ter que abrir mão, Não dá pra ter tudo. E algumas delas, elas optam por declarar no imposto de renda. Então, é uma opção para uma paciente que talvez não tenha plano. Isso, né? exatamente. Consegue. A fisioterapia, sim. Enfermeira obstétrica, não. No imposto de renda, não? Enfermagem não entra. Entra terapia só, tipo psico, nutri. Isso, exatamente. E médico, né? A parte de médicos, todos entram. Então, é aquilo. Se você tem plano, você vai brigar pelo reembolso, a parte que reembolsar, você não consegue declarar o que for um saldo residual ou de algum profissional que você não conseguiu, você joga no imposto de renda. É uma opção, tipo, jogar até o residual. Exatamente. Porque o plano só vai colocar a parte em que ele pagou. Né? Então, essa parte você não consegue colocar, mas você consegue jogar o residual. Ah, legal. Puxar pelo extrato do próprio plano. E eu vejo muito isso, principalmente na minha área, né? Eles negam o reembolso. E aí? A gente, eu vou usar, assim, uma máxima que nós fazíamos na época do plano de saúde, né? É 1 para 10. Então, assim, vamos negar tudo? Um vai reclamar de forma mais assertiva, a gente cede só nesse. Ganhamos 9. É uma conta... Alguém tem que se beneficiar da torpeza. Que é o que a gente estava falando do quanto é o tempo ou o dinheiro, né, Ed? É isso. O que para essa pessoa, ela vai mais a fundo. Porque ela sabe do direito dela. Primeiro ponto. Segundo ponto, provavelmente ela sabe qual é o caminho. Que é muito importante, que é né? E é a parte que as pessoas menos sabem. Porque hoje, se você colocar aí no Google, é possível ter reembolso no plano de saúde, vai falar sim, mas não tem o como. Por onde que eu vou? Qual que eu caminho? vou? Qual é o primeiro passo? Não tem. Entendeu? E por que eu falo que não tem? Não tem porque eu tive que desenhar o meu caminho. Que eu sabia como fazer, porque eu trabalhei negando reembolsos, negando coberturas. Então, quando as pessoas chegavam, eu falava, não fez tal coisa, nego. Vou fechar essa portinha aqui. Exatamente. E aí, na minha cabeça, eu fui entendendo qual era o caminho que eu tinha que fazer enquanto beneficiária para ter acesso. Então, mesmo no período em que eu já estava trabalhando no escritório, eu já fazia os meus caminhos de reembolso para atendimento com os meus filhos, não que vieram depois, né? Mas os meus atendimentos, o meu ex-marido, então tudo que precisava, a gente já não ficava dependente dos cadastrados do plano. Porque eu sabia qual era a legislação. Só que não é uma legislação que está aberta. São legislações específicas dentro do site da ANS. Ninguém vai ficar
cavucando, a não ser a pessoa interessada. Né? E aí, se a gente soma isso a um período de gestação que tem data para terminar, que o corpo dela tá mudando a cada dia, que a cada consulta que ela chega, ela tem mais 6 exames para serem feitos em 3 clínicas diferentes, a última coisa que vai ficar para ela ver é isso. Até porque muitos dos profissionais, os profissionais em que o valor investido é um valor mais alto, muitos deles falam, pode pagar depois do parto. Daí ela sequer viu o dinheiro saindo da conta dela. Tem isso também. Pra não ter esse movimento, tipo assim, nossa, acabei de pagar 10 mil, preciso pegar esse dinheiro de volta. Não, como ela vai pagar depois? Aí ela paga, pega a nota e fala, agora é a hora do reembolso. E aí já era. Não tem que fazer, entendeu? E além da nota, tem mais alguma coisa que elas precisam ter? Então, isso também é bem complicado, porque o que acontece? Linhas gerais, tá? Hoje, a gente precisa do comprovante de pagamento. Ai, Edi, mas eu quero pagar no dinheiro. Gente, tirando o geriatra, todo mundo hoje paga no Pix, no cartão de crédito. Não dificulta, entendeu? Me ajuda a te ajudar. Esse negócio de que, paguei no dinheiro, não funciona. Tá com dinheiro, quer pagar no dinheiro? Faz no Pix, deposita na sua conta. Preciso do comprovante. Por quê? Porque de 2 anos para cá, tiveram muitas fraudes dentro do plano. E o plano deu uma enrijecida em relação a isso. Se a gente está fazendo certo, qual é o problema? Você não pagou para o profissional não te deu a nota? Guarda o comprovante. Então, em linhas gerais, você vai precisar. Se for fisiopélvica, encaminhamento médico, o comprovante de pagamento da sessão e a nota fiscal. Só que esses 3 você utiliza para pegar o reembolso. Ou seja, depois que você já conseguiu a autorização de reembolso integral, realizou o serviço, pagou, pegou a nota e vai mandar para o plano. Tem um caminho antes de você chegar nesse momento de glória ali. Então, assim, passei em consulta com o médico, pedi um encaminhamento, porque eu estou precisando passar com fisiopélvica. E aqui vale para qualquer momento da vida. Não estou falando só do período da gestação, qualquer momento. Ok, entendi o que eu quero. Entendi que eu quero passar com a Tati. Beleza, maravilha. O que eu tenho que fazer agora, antes de contratar a Tati? Eu vou ligar no plano de saúde e vou abrir um chamado de garantia de atendimento. Então, eu ligo para eles e falo, lembra aquilo, eu tenho que falar pro plano que eu estou precisando? Estou precisando de uma fisioterapia pélvica, estou com encaminhamento médico, mas não estou localizando ninguém para me atender no prazo legal. Quero abrir um chamado de garantia de atendimento. Então, tem que guardar esse nome. Tem que ser sempre esse nome. Garantia tudo, de atendimento. Tudo. Então, assim, neuro do meu filho a gente faz isso, nefrologista da minha filha a gente faz isso, para qualquer profissional. Abra o chamado. Por quê? Porque o plano ele tem um prazo legal de atendimento. Então, tem uma resolução da ANS que traz os prazos máximos de atendimento para cada um dos serviços. Então, exemplo, serviços de análises clínicas. Quer ver uma situação que gestante passa? Exame da glicose, da curva glicêmica. Curva glicêmica. A curva glicêmica, dependendo do lugar onde você está, o tamanho do laboratório, você pode só chegar e vai ter lá um lugarzinho para você sentar e tomar o líquido. Mas dependendo de onde você está, só tem 2 vagas por dia. Então, você tem que reservar. Só que você tem um período para fazer o exame. Exato. Certo? Então, vamos imaginar que essa gestante está tentando, a janela de oportunidade dela está acabando, ela não está conseguindo agendar o exame de curva glicêmica. Ela abre o chamado de garantia. Eles têm, dentro do prazo de 3 dias, para atender. Não é 3 dias para agendar alguém ou para mandar o contato. Em 3 dias, ela tem que estar com o exame feito. Edi, passados 3 dias, nem retorno eu tive. Agora você vai ligar. O prazo deles é maior que isso, né, Edi, normalmente. Muito. Aí você vai ligar e vai falar, o prazo expirou, eu exijo uma carta de autorização de reembolso integral, porque eu vou fazer em tal laboratório, mas vocês vão me reembolsar integralmente. Eu só estou buscando um laboratório particular, porque vocês falharam comigo no atendimento legal, dentro do prazo legal. E lá tem tudo. Então, prazo para atendimento com fisioterapeuta, com psicólogo, com obstetra,
tudo tem um prazo máximo de atendimento. E esse prazo, ele começa a contar da hora, né, que eu liguei e abri o chamado. Muitas pessoas acham assim, eles têm 10 dias úteis. É o que eles passam, né? Isso, aí você fala assim, dependendo do serviço, eles vão ter 10 dias úteis. Só que não são 10 dias úteis para localizar alguém, te passar, você ligar e você agendar. Não, eles têm que agendar para você dentro dos 10 dias úteis. Ou seja, passados os 10 dias úteis, perdeu. Não tem mais prazo para eles, não tem conversa. Então, qualquer serviço nosso, a gente tem que ficar de olho nisso, tem que fazer esse caminho e retornar exigindo a carta de reembolso integral. Aí eu pego a carta de reembolso integral, aí sim é a hora de eu te ligar, marco o atendimento com você, já tô com a carta. Faço, pago, pego nota fiscal e mando para eles e pego o reembolso, entendeu? Aí funciona. Funciona. E em relação a encaminhamento médico, pensando, né, no que precisa ter e tal. Encaminhamento médico, e aí eu vou fazer um apelo para os nossos caros portadores de CRM. Não economizem nem tinta, nem dedo para fazer um bom encaminhamento. Quanto mais, melhor. Mais informação, melhor. Quando eu falo mais informação, você falar o porquê que aquela paciente está sendo encaminhada, qual é a queixa dela, por que está encaminhando para uma fisioterapia pélvica. Não é fisioconvencional. Não é convencional. Dentro da fisioterapia pélvica, quais são as técnicas, os métodos que você indicaria? Porque assim, a gente está falando ali de um obstetra, de um gineco, que está numa região ali próxima, né, do solo pélvico. Então, dá para saber assim, olha, ela faz bioestimulação, enfim, tem várias, né, técnicas, porque quanto mais informação eu colocar ali, melhor, porque diminui a chance de eu encontrar um profissional assim dentro do plano. Sim. E aí aumenta a chance do reembolso integral. É um profissional específico, exatamente, né, que você precisa. Exatamente. Ed, agora falando lá do dia do parto, né, que você já falou da equipe multidisciplinar, e a tal da disponibilidade da enfermeira, da obstetra? Porque hoje, infelizmente, a gente tem que pagar para parir tranquila. E aí, como é isso? Sim, como que funciona, né? A disponibilidade obstétrica é uma treta para qualquer lado que se olhe, né? Mas vamos primeiro definir o que seria uma disponibilidade obstétrica, né? A equipe médica hoje, né? O que a gente mais vê são os obstetras. Agora tá bem forte os anestesistas. Também, E tá começando o pediatra. Também. Né? Mas começou isso com a questão dos obstetras. Então, eles entendem o quê? Quando eles se credenciaram para realizar atos médicos. E esses atos eram acompanhar a gestação, né, consulta e parto. Não estavam pagando para eles ficarem disponíveis a qualquer momento para atender o parto. Então, eles pegaram, assim, esse período em que eu fico disponível, deram o nome de disponibilidade obstétrica e colocaram um valor nisso, tá? Aí, se você pega as organizações, né, que cuidam da ginecologia, CRM, CFM, cada estado vai ter uma, né, mas lá em São Paulo é SOGESP, todos batem palma para disponibilidade obstétrica, porque é óbvio, quem tá pagando a anuidade, o próprio médico, não tem como você falar que o médico tá cobrando errado. Ele mesmo, né? Né? Entendemos o rolê ali. Ok. Edi, por que você fala que a disponibilidade obstétrica, essa cobrança, ela é ilegal? Então, por quê? Então, vamos lá. Todo ato médico tem um código TUS, que é Terminologia Unificada de Serviço à Saúde. Então, tudo da área da saúde, inclusive os atos praticados por uma fisioterapeuta pélvica, possuem código TUS. Código TUS é um número dado por um ato médico, por um serviço de saúde, certo? Lá não tem disponibilidade obstétrica, porque disponibilidade obstétrica não é um serviço médico, não é um ato médico. Por não ser um ato médico, não tem código TUS, não é algo que possa ser cobrado. E porque muito não menos existe, reembolsado. Muito menos reembolsado. Até porque, vamos lá, né? Não tem como uma pessoa participar de um parto sem estar disponível.
presume-se a disponibilidade pelo ato aquele que está ali realizando. E para ser bem, assim, claro, o que acontece é, me credenciei para atender parto e descobri que R$1.000 para um parto normal não paga. Então, eu quero cobrar 6, porque 6 é o que vale o meu parto normal. Tá lindo, tá maravilhoso, é isso mesmo. Eu também acho que o serviço de quem acompanha parto não vale o que o plano paga. Com certeza. Descredencie. Saia de lá. Por quê? Porque eu quero continuar aqui nesse lugarzinho confortável, né? Quentinho, em que eu não tenho que fazer um podcast, não tenho que ir atrás de paciente, não tenho que alimentar meu Instagram, não tenho que estar em roda de gestante, porque as gestantes chegam por meio do plano de saúde. Aí eu entrego, né, uma cerejinha do bolo fazendo as consultas via plano e depois dou uma facada no final e essa facada não serve para nada. Porque eu não vou poder reembolsar esse valor. Então, muitas mulheres falam, não, eu tô economizando. Daí eu coloco na ponta do lápis. Daí elas falam, não, nossa, era preferível estar com aquela... Que era toda particular. Exatamente, a consulta particular. Mas aí eu tenho um presente para você, gestante, que, né, tô sendo acompanhada por um médico, uma médica que é credenciada e vou pagar a disponibilidade. A gente tem um presente para vocês. Vocês conseguem ligar no plano de saúde e pedir a taxa de cesariana e partos normais dessa profissional, porque ela é credenciada. Isso é muito importante. Aí você vai saber se de fato ela está cobrando a disponibilidade porque ela é uma ótima profissional e ela de fato acompanha partos normais, ou ela é do tipo humanizada. Que fala que você quer ouvir. Que acontece muito também. Tá? Assim, só um adendo, tá? Minha primeira gestação era uma tipo humanizada que me cobrou disponibilidade. Nem sempre Isso. o valor tem a ver com a qualidade, Não. né? Na verdade... Exatamente. Então, você tem esse mecanismo de ligar no plano, perguntar qual é a taxa de cesariana e parto normal dessa profissional, e aí você avalia se você quer continuar mesmo, entendeu? Porque daí você vai investir consciente. Consciente. Né? Você vai saber, ó, tô rasgando esses 5.000, mas eu tô com alguém que respeita o índice da OMS. Eu ainda não achei a profissional credenciada. Não achei. Procuro, não achei. Não achei. E olha que a gente atende muita gestante que a profissional que é credenciada cobra a taxa de disponibilidade e tem as taxas ok. Nunca passa de 60%. Caramba. Nunca. Porque a gente vive no mundo capitalista. Vamos ser bem real. E deve ser, assim, uma tentação fazer o dia de drive-thru da cesariana. Quantos partes? Ou não bagunça a agenda, aí você faz tudo dia de quinta, sexta passa a visita, sábado dá alta, domingo você tá almoçando de boa com a família. Você é tentador. Operou 10, 12 no dia, reservou só um centro cirúrgico, encheu o hospital lotou. Muitas dessas, infelizmente, com bebês na UTI, porque nasce de forma, né, a prematuridade iatrogênica, que elas também não sabem disso, só descobre depois e acha que o médico salvou o bebê, porque o bebê estava quase morrendo dentro dela, saiu e foi pra UTI e agora vai ficar bom. Na verdade, foi pra UTI porque tirou antes. Dentro, né? Tava tudo bem. Isso. Mas a gente... eu sei que pode parecer desastroso o cenário, mas eu sempre penso que o quanto mais cedo eu tiver noção de que não é a Alice no País das Maravilhas, melhor... assim, mais tempo eu vou ter para tomar as melhores decisões. Com certeza. Do que eu ficar enganada, ficar assim, achando que é tudo... Ah, se Deus quiser vai dar certo, se Deus quiser... Deus quer, gente. É óbvio que Deus quer. Mas Deus cuida do impossível. O possível cabe a nós. Então, assim, Ele não vai mandar uma carta para sua casa com as taxas de cesariana e partos normais. Você tem que ligar pro plano e perguntar. E você pode ligar lá no 0800 do plano e perguntar esse dado. Exatamente. Não é pro médico. Você perguntar pro médico... É 100%. Do que você quiser ouvir. Isso, do que você quer ouvir. Sim, faço. E assim, Edi, pensando no que já deu, entre aspas, errado, quando que elas devem procurar você, assim? Procurar uma ajuda judicial mesmo. Varia muito, tá? Eu já tive caso de gente me procurar enquanto eu ainda estava na maternidade. Eu falo que o padrão ouro era você
ter o contato comigo antes do BO acontecer. O ideal era. É o ideal. Inclusive, semana passada eu participei de um programa de TV em que uma cliente minha foi uma das entrevistadas, né? E o caso dela é bem emblemático, porque é isso. Ela veio para nós por causa do reembolso, nos contratou. Enquanto nós estávamos na tratativa de reembolso durante a gestação, nós descobrimos que eles haviam aplicado uma carência de forma equivocada no contrato dela. Caramba. Ela fez uma portabilidade de um plano para outro, só que o corretor colocou carência. Ela, enquanto estava no reembolso, entramos com uma ação para tirar a carência. Tirou a carência. Daí ela ficou tranquila. Falou, ai, que bom. Agora foi. Contratou a equipe particular e utilizaria apenas o hospital credenciado. Isso já estava certo, mas para usar o hospital precisava tirar a carência. Conseguimos tirar a carência. Maravilha. Tudo lindo, gestação maravilhosa, correndo bem. Ela estava atrás de um parto normal pós-cesariana. Então estava lá, super envolvida. Lindo, maravilhoso. Quando ela chega na maternidade, às 3 da manhã para parir, o plano dela havia descredenciado a maternidade e não tinha avisado ela. Mentira. 3 horas da manhã. E aí? E aí, que aí mais vale, né? Um acompanhante bem informado, ela lá no trabalho de parto ativo já. Sem consciência. Sem consciência. Nada, né? Ela só falou pra ele assim, só resolve, daqui eu não saio se não for com a Ana no colo. Vamos pagar. Depois a gente paga, vê. depois a gente vê. 3 horas da manhã, ele na hora nem pensou, vou ligar pra Edilane, nada. O que ele fez? Assina o que tiver que assinar aí e põe ela pra dentro. Demorou 2 horas ainda pra colocar ela pra dentro do quarto. Beleza. Ana nasce, linda, parto normal maravilhoso, tudo ok. Chega um filho dela, né, mais velho, pra poder visitar a irmã. Junto dele entra quem? A tesouraria pra poder receber. Porque ele só tinha assinado tudo, entendeu? Não tinha... Naquele momento. O que vale agora? Ela falou assim, paga, vai, paga. Só que assim, uma baita de uma violência obstétrica institucional. Com certeza. Sem necessidade nenhuma disso. Nenhuma. Aí vamos nós pra terceira ação, entendeu? Terceiro movimento. Que é pra poder, dessa parte, né? Tanto da cobrança, tanto da violência sofrida, tudo isso. Então, em que momento? No momento que ela sentia ali mesmo. Depende. O bom seria na gestação. Olha, tô numa situação, e já aconteceu. Tô aqui no hospital, minha esposa pediu pra te ligar porque te segue. Um caso lá no Rio. E ela tá entrando pra UTI, vai colocar ela na UTI, porque tá ruim, o que faz? O plano tá negando, porque o plano é Unimed Niterói e a gente tá no Rio. Tipo, de passeio. E precisou. Daí eu falei assim, não, interna ela, assina o que for, e aí a gente faz, final de semana, feriado. Então, o momento em que seria ideal, antes para vocês se prepararem, então a gente faz muita reunião, eu faço muita reunião como gestante, que tá tipo assim, mas e se acontecer tal coisa? E se acontecer tal coisa? Vamos lá, vamos traçar os cenários. Se acontecer isso, você vai me ligar. Se acontecer tal coisa, você vai ligar pra polícia. Se acontecer... Porque tudo programado. Isso. E o ideal é que não seja só com ela. Sim. Que essas reuniões estejam com alguém que vai estar com ela no dia. Pode ser o marido, pode ser a mãe, pode ser o irmão. Tem que ser alguém bom de briga. Alguém que não vai ceder, não vai sentar, entendeu? Exatamente. Porque se você pegar alguém que vai estar mais perdido que você, não vai adiantar, entendeu? Não, o acompanhante é muito um acompanhante. E deixa o número na descagem rápida. Se tiver que ligar, liga. No meu pessoal, chama no Instagram. Porque o que tiver que fazer, tem coisa que assim, ó, não tem como esperar. A gente tá falando de uma situação que assim, você pode parir 10 vezes, mas seu filho só vai nascer aquela vez. Esse parto é só esse parto, né? Ele não volta. Não volta. Então, assim, se tiver que fazer escolha de acompanhante, não por proximidade, mas por acompanhante que vai estar com você mesmo, que não vai... Que faça. Tudo bem. Né? Você precisa de alguém ali, né? Isso, naquele momento. Depois, nasceu, vai ficar no quarto, você tá melhor, vai conseguir discutir mais e tal, troca o acompanhante. Porque, às vezes, a gente faz algumas escolhas que acabam nos prejudicando. E muitas vezes é por força da sociedade de achar que tem que ser daquele jeito, que tem que ser daquele jeito. E não, é o seu momento. O acompanhante é da mulher, é ela que escolhe. Sabe? E esse é um outro direito que a gente bate muito na tecla. Por quê? Porque se você tá ali com um bom acompanhante,
você pode se entregar, você pode relaxar, você pode aproveitar, você pode, esquece, não quero ouvir mais nada. Que aquela pessoa, ela tem o seu plano de parto na ponta da língua. Ela participou de reuniões com a advogada, ela sabe como discutir. Mas, infelizmente, voltamos a uma sociedade machista e patriarcal que o papel é da mulher. Só dela. Não, e ela... 99,99% ela não dá conta, porque é muita coisa, muita coisa, assim, né? Quando a gente fala, para se criar uma criança é preciso uma aldeia, gente, para gestar uma criança e parir uma criança já é preciso uma aldeia. E é feito carreira solo. A maioria das vezes. Em dupla de carreira solo. Em dupla de carreira solo. É um assunto muito, muito importante, né? Eu tenho certeza que muitas mulheres não têm ideia. Eu não sabia que seria legal eu conversar com você antes de eu engravidar, talvez, né? Tipo, ou no começo da gestação já para saber e deixar o acompanhante muito preparado, porque ele que talvez que vai ter que bater ali de frente com a equipe, o hospital, tudo. O hospital, o que tiver que fazer. O que tiver que fazer. A gente vai conversar um pouquinho agora com as meninas sobre o que deu errado, né? Sim. Mas esse assunto dos direitos é aquilo que a gente tenta prevenir, né, Edi? Então a gente tenta não chegar no local que a gente vai conversar agora com as meninas. Sim. Eu vou encerrar esse daqui então, pra gente gravar o próximo. Muito obrigada por vir contar um pouquinho do seu trabalho, né? Um ramo que você abriu, que você traçou trilhas aí diferentes e que são muito importantes. Eu vejo isso diariamente no meu consultório. Então é muito importante, muito especial pra mim estar aqui com você. É ótimo. Se você está gestando ou conhece alguém que está se preparando para gestar ou está na gestação e quer se preparar, né? Estar ciente dos seus direitos judiciais, seus direitos como mulher nesse momento tão importante. Manda esse vídeo para elas e a gente se vê no próximo episódio do Entre Pernas e Papos. Tchau!